Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem de sua palavra. Antes de apresentar-vos esse estudo, eu gostaria de fazer um apelo em nome de Jesus sobre cada um de vós. Irmãos, eu peço em nome de Jesus que examinem todo aquilo que será apresentado nesse estudo com muita atenção e oração, com o espírito humilde, assim como os bereanos examinavam toda a mensagem que chegava a eles. Então esse é o meu apelo em nome de Jesus. Dito essas coisas, vamos dar início ao nosso estudo. O tema do nosso estudo é esse que está na tela. Eu começo o nosso estudo com uma pergunta base. Em cima dessa pergunta será construído tudo aquilo que o nosso estudo vai apresentar, ok? Então a nossa pergunta é: o Espírito da Verdade enviado a toda parte, o que seria? Então, essa pergunta é a pergunta base da construção de tudo aquilo que será apresentado. O Espírito da Verdade enviado por Cristo a toda parte, o que seria? Eu peço aos irmãos que gravem em suas mentes todas essas palavras em destaque. O Espírito da Verdade enviado, olha a palavra, olha a cor, enviado a toda parte. Essas palavras em destaque, elas farão toda a diferença em vossa mente, em vossa compreensão, se vós guardá-las em vossa mente. Ao decorrer do estudo, vocês entenderão o porquê eu estou pedindo que guardem tanto as palavras como suas cores. Tudo bem? Abaixo dessa pergunta, existe duas imagens ilustrativas que representa tudo aquilo que será apresentado ao decorrer do nosso estudo. Temos aqui o nosso Senhor Jesus. Ao seu lado temos dois anjos, os querubins, e na sua frente nós temos um anjo recebendo uma luz, um raio de luz sobre a sua mente. No outro lado, nós temos uma outra imagem. Milhares de milhares, milhões de anjos olhando para a terra. Esses anjos estão esperando o comando, a voz de Cristo, a instrução de Cristo para ser enviado à terra. Então aqui nós temos duas imagens e uma pergunta que representa todo o nosso estudo. Eu peço que grave tanto a pergunta, as suas palavras em destaque, as suas cores, como também as duas imagens. E ao decorrer do estudo, vocês entenderão o porquê eu estou pedindo isso. Vamos lá. Comentário. Neste estudo, será apresentado o verdadeiro sentido lógico, racional, coerente e harmonioso do assim diz o Senhor, sobre o Espírito da Verdade que está sendo enviado por Cristo a toda parte da terra, para guiar os homens em toda a verdade e lhes dar conforto. Primeiro texto que vamos ler, ele se encontra no livro de João 14, versículo 17, e diz assim: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui é o próprio Jesus falando do Espírito da Verdade que repousava sobre ele e que através dele
estava com os discípulos. Então vamos entender que o mesmo Espírito da verdade que era enviado pelo Pai sobre seu Filho Cristo Jesus, esse mesmo Espírito da verdade é enviado hoje por Cristo a todos os seus discípulos, a todos os seus seguidores. Da mesma forma que o Pai enviava o Espírito da verdade sobre Cristo, Cristo, por sua vez, como mediador do Pai, da comunicação do Pai com os homens, está enviando esse Espírito da verdade. Mas o que é esse Espírito da verdade? Como é que esse Espírito da verdade é enviado do céu para a terra? É isso que vamos compreender ao decorrer do estudo. Nós temos um texto que ele será a base de toda a compreensão. Eu usarei esse texto ao decorrer do nosso estudo, conectando ele com outros textos, porque é assim que se estuda a palavra de Deus, conectando textos com textos, e os mesmos textos explicam o que o Senhor quis dizer, em algum texto isolado. Pegamos outros textos e unimos esses textos e o próprio Senhor nos dará a compreensão. Então, nesse texto que se encontra nos materiais de 1888, volume 3, página 189, diz assim: olha que texto maravilhoso. Ele é o texto que será a chave da compreensão de todo esse estudo. Como eu falei, eu usarei esse texto várias vezes, tá? Dentro do estudo. E vocês entenderão por quê. Então a palavra de Deus diz assim: quando Jesus envia suas mensagens de misericórdia, gravem isso aqui, outra parte, mensagens de misericórdia. Quando Jesus envia suas mensagens de misericórdia, à luz de sua verdade, está, na verdade, enviando o Espírito da verdade. E se aceitardes a mensagem enviada, a aceitais de Jesus. Então perceba, o Espírito da verdade enviado aos homens por Cristo é a mensagem de misericórdia, sim, à luz de sua verdade. Isso é o que consiste o Espírito da verdade enviado aos homens. Mas afinal, como é que essa mensagem de misericórdia é enviado do céu do Santíssimo aos homens? Vamos continuar. Comentário. Perceba que a nossa profeta irmã Ellen White diz claramente que quando Cristo envia suas mensagens de misericórdia, isso consiste na promessa que ele fez, que enviaria o Espírito da verdade. Com base na informação desse testemunho, vamos buscar em outros testemunhos que nos mostre qual é o meio usado por Cristo para enviar suas mensagens de misericórdia. Sim, à luz de sua verdade e conforto. E assim o próprio Senhor nos ensinará o verdadeiro sentido e significado do Espírito da verdade enviado por ele. Vamos buscar outros textos que nos mostre como é que ele está enviando esse Espírito da verdade? Vamos lá. Conselhos para a igreja. Diz: Cristo envia seus divinos anjos a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos sua vontade, ou seja, sua verdade. Anda ele no meio de suas igrejas. Como é que ele anda? Através da presença dos seus próprios anjos. Esses anjos representam o próprio Cristo, como estando no meio, andando no meio do seu povo. Para quê? Para comunicar na mente deles a vontade de Cristo. Mas gravem essa palavra aqui, ó. Vocês lembram quando eu pedi para gravar essa palavra lá no início? Aqui, ó.
O Espírito da verdade é enviado por Cristo a toda parte. Lembram? Então aqui está, ó. Cristo envia seus divinos anjos a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos, na mente deles, a sua vontade. Como é que essa vontade é comunicada na mente dos servos? Através da palavra dele, escritura e espírito de profecia. Mas como é que esses anjos comunicam isso, Gênesis? Vamos entender isso ao decorrer do estudo. Comentário. Gravem e guardem a frase: envia seus anjos a toda parte. Gravem essa parte. Eu vou estar pedindo que vocês vão gravando algumas coisas, porque ao decorrer do estudo eu apresentarei outros textos que no momento que vocês verem e ouvirem eu falando desses textos, vocês entenderão o porquê eu estou pedindo que gravem essas partes. Então aqui diz que Jesus está enviando seus anjos a toda parte do seu domínio, de suas igrejas, para que esses anjos comuniquem a sua vontade na mente do seu povo. E é assim que Cristo anda no meio de suas igrejas. Agora vamos ler mais outro texto, testemunho para ministro. Cristo é representado pelo seu Espírito Santo ou pelo Espírito da verdade, hoje em toda parte. Tá entendendo? Em toda parte de sua grande vinha moral, ou seja, de suas igrejas. Então, quando junta esse texto aqui, esse testemunho com outro testemunho, nós começamos a entender, os próprios testemunhos nos dá o verdadeiro sentido do que Jesus está tentando nos transmitir. Porque em uma parte ele diz: Cristo é representado pelo seu Espírito Santo hoje em toda parte, em sua grande vinha moral, ou seja, em todas as suas igrejas. E o outro texto, que é do mesmo Cristo, do mesmo Espírito de Cristo, que inspirou a profeta, ele diz que ele está enviando seus anjos a toda parte. Então, quando você começa a juntar isso, você começa a entender o que é o Espírito da verdade enviado por Cristo para trazer mensagens de misericórdia, de luz e verdade e conforto. Vamos continuar. Olha esse texto de um irmão, o pioneiro Milton, né? Milton Charles Wilcox. Olha o que ele nos diz. E vocês verão que essa declaração dele está em total harmonia com os testemunhos do Espírito de Deus. Vamos ler. Esse Espírito enviado a toda parte, veste-se de anjos e assim vem à terra em forma pessoal. Ou seja, quando Cristo instrui um anjo dele e envia esse anjo à terra, a toda parte, para comunicar sua vontade na mente do seu povo, esse Espírito vem de forma pessoal. É a própria pessoa, a própria presença de Cristo sendo enviado por ele. Porque esse anjo não comunica nada que ele pense, que ele imagine, né? Esses anjos, eles não erram, eles têm a mente perfeita. E tudo aquilo que Cristo comunica sobre eles e instrui a eles a comunicar ao seu povo na terra é perfeito. Não existe erro, porque eles são perfeitos em Cristo. Vocês entendem? Então é como se o próprio Cristo estivesse falando. É como se o próprio Cristo estivesse ao lado da pessoa que esse anjo está comunicando na mente dele a vontade de Cristo.
Então é assim que Cristo está enviando o Espírito da verdade. Mas isso vai ficar muito mais claro ao decorrer do estudo, quando nós formos lendo outros testemunhos. Vamos lá. Então aqui diz: o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, veste-se de anjos e assim vem em forma pessoal, mas sempre é a representação de Deus. Então, esse testemunho, essa declaração do irmão Charles Wilcox está em perfeita harmonia com os testemunhos escritos pela irmã Ellen White. Vamos continuar lendo. Olha o que diz aqui esse testemunho. Vocês lembram aqui, ó? Vamos ler aqui novamente. Quando Jesus envia suas mensagens de misericórdia, à luz de sua verdade, está, na verdade, enviando o Espírito da verdade. E se aceitardes a mensagem que ele envia, a aceitais de Jesus. Vamos lá agora para outro texto. Os anjos de Deus estão ativos, subindo ao céu, que é levando a oração, a petição dos santos, e descendo à terra com mensagens de misericórdia e advertência. Eles recebem de quem essa mensagem de misericórdia e advertência? Do próprio Cristo. Então, quando Cristo envia esses anjos com essa mensagem de misericórdia e advertência, ele está enviando o Espírito da verdade. Isso é o que significa o Espírito da verdade. Não essa interpretação que estão fazendo aí segundo a teologia atual. Mas vamos continuar lendo. Esses mensageiros celestes estão comovendo mentes e corações. Por meio de quê? Por meio do poder que Cristo coloca sobre eles, e eles têm acesso à mente humana, comunicando, dando instrução, inspirando a mente humana a compreender a vontade de Deus na palavra dele. Vamos ver isso com mais clareza em outros textos ao decorrer do estudo. Mas aqui diz: esses mensageiros celestes estão comovendo ou movendo, mentes e corações a homens e mulheres, olha a palavrinha, em toda parte, cujo coração é susceptível a ser inspirado com a verdade. Vamos ver em outros textos abaixo que são os anjos que, pelo poder e pela luz que eles recebem de Cristo, eles estão curando, protegendo, confortando, inspirando e instruindo o povo de Deus. Vamos ver isso ao decorrer do estudo. Mais outro texto. Por meio de seu Santo Espírito, a voz de Deus nos tem vindo continuamente, em advertência e instrução. Veja que um testemunho, ele se conecta com outro. A mesma ação, a mesma atuação dos anjos é a atuação do Espírito da verdade, que é o próprio Cristo, através desses anjos, comunicando na mente do seu povo aquilo que ele quer que essas pessoas recebam, de instrução, de advertência, de mensagem de misericórdia, de luz, de graça, de conforto. Por meio de seu Santo Espírito, a voz de Deus nos tem vindo, através desses anjos, continuamente em advertência e instrução, para confirmar a fé dos crentes no espírito de profecia. Continuando, olha só, outro texto em conexão. Aqui Deus me concedeu e está te concedendo uma sequência de ordem de textos que explica de maneira clara, lógica, racional, o que o Senhor quer nos dizer. Quando ele diz: enviarei o meu Espírito da verdade, enviarei o meu Espírito Santo para guiar em toda a verdade, para vos confortar. Precisamos entender isso com os próprios textos. Olha o que nos diz esse texto aqui.
Através de Cristo, a luz está brilhando para o homem. Como? O céu está ligado com a terra. Como? E os anjos de Deus estão subindo e descendo. Como descendo? Sendo enviado por Cristo sobre a escada mística. Eles trazem de quem? De Cristo, da mente de Cristo, né? Mensagem de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. Está escrito. O que eu estou lendo aqui é da nossa fé. Mas por que essas coisas não são lidas nos púlpitos? Aí cada um tem que perguntar para os seus pastores. Apresente esse estudo a ele. Sente com ele e peça para ele ir até o fim desse estudo e depois pergunte sobre essas coisas. Prove os espíritos. Prove os espíritos. Vamos continuar. Mais um texto, mensagens escolhidas. Irmãos, a referência dos textos sempre estarão abaixo. Se eu não ler as referências, os irmãos já sabem que está destacado nessa cor, preto e branco, ok? O mesmo santo vigia que diz, eu conheço Abraão, conhecia também a Cornélio. Vamos entrar na história do Cornélio agora. Conhecia também a Cornélio e enviou o seu anjo com o quê? Com uma mensagem ao homem que receber e aproveitara toda a luz que Deus lhe dera. Então, cada vez que nós recebemos a luz da palavra de Deus e colocamos em prática, ele continua enviando mais luz. Ele continua enviando o Espírito da Verdade. É por isso que diz que o Espírito da Verdade está sendo enviado constantemente. O Espírito da Verdade está sendo enviado constantemente por meio do ministério dos anjos. Vamos continuar. Olha esse texto aqui do mesmo irmão Wilcox, Charles Wilcox. Olha o que ele diz. Nós lemos aqui que a voz de Deus, né? Por meio do seu Espírito, a voz de Deus nos tem vindo continuamente em advertência e instrução. Olha o que ele nos diz aqui, ó. Aquele mesmo que disse, né? Que o Espírito veste de anjos e vem em forma pessoal. Esse mesmo irmão, pioneiro, da época da irmã Ellen White, ele escreveu isso aqui ó, em 1908. Faltava 7 anos para nossa irmã descansar, a irmã Ellen White, né? 7 anos. Então estava bem próximo ali, né? Olha o que ele nos diz em outro texto, falando aqui do Espírito que traz a voz de Deus, né? Em advertência. Olha o que ele nos diz. Assim como o telefone carrega a voz de um homem e faz com que a voz seja presente a milhas de distância, de modo que o Espírito Santo traz consigo toda a potência de Cristo em fazê-lo presente em toda parte, olha a palavra, com todo o seu poder divino e revelando ele para aqueles em harmonia com a sua lei. Ou seja, lembram quando Jesus envia seus anjos a toda parte para comunicar sua vontade? Aonde está a vontade dele? Na palavra dele, no evangelho dele. E esse evangelho apresenta ou revela ele mesmo aos homens em todas as partes da terra. Assim o Espírito é personificado em Cristo e Deus, mas nunca revelou-se como uma pessoa separada, que é a doutrina que estão ensinando dentro das nossas igrejas. Depois da morte dos pioneiros, essa doutrina foi estabelecida dentro das nossas igrejas. Por isso que eu peço, analise toda a mensagem que Deus está enviando a vós. Por mais que essa mensagem venha confrontar aquilo que vocês tenham aprendido. Mantenha calma, orem ao Senhor e examine com atenção todas essas mensagens. Vamos continuar. Mais um texto, Mensagens Escolhidas é o livro, diz: Deus observava Cornélio e enviou seu anjo com uma mensagem para ele, mensagem de misericórdia, mensagem de luz e verdade. O mensageiro celestial enviado por Cristo do Santíssimo
passou por alto os que eram virtuosos, os fariseus e escribas, aos seus próprios olhos. Aproximou-se de Cornélio e o chamou pelo nome. Mais uma vez vou ler aquele texto que eu falei que eu vou ler ele várias vezes, para conectar um com o outro. Quando Cristo envia suas mensagens de misericórdia, à luz de sua verdade, a um homem, está enviando, na verdade, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Tá entendendo? E se aceitardes a mensagem como Cornélio fez, a aceitais de Jesus. Então, quando nós aceitamos uma mensagem de verdade, de misericórdia, de advertência, de repreensão, estamos aceitando o próprio Cristo, tanto ao nosso lado como dentro de nós. É assim que Cristo habita no meio do seu povo e habita dentro do seu povo. Quando a mensagem é aceita na mente, no coração, esse é o Espírito que habita dentro. Quando nós entendemos e aceitamos que Deus e Cristo estão em nosso meio por meio dos seus anjos, nós aceitamos o Espírito da verdade ao nosso lado, como a presença da divindade, do Pai e do Filho. Quando ele envia suas mensagens de misericórdia, ele está enviando o Espírito da verdade. E como é que ele envia o Espírito da verdade? Está aqui, ó. Deus observava a Cornélio e observa a mim e a você, né? E nos envia um anjo constantemente com uma mensagem para nós. Cada vez que aceitamos a verdade, esses anjos estão sendo enviados para nos instruir em mais luz, em mais compreensão. Vamos continuar lendo. Olha a imagem aqui que eu coloquei. O anjo, Cornélio, depois Cornélio enviando, né, os seus homens a quem? A Pedro. Vamos ver. Enquanto Cornélio estava orando, Deus lhe enviou um mensageiro celestial, que se lhe dirigiu pelo nome. O centurião ficou temeroso, contudo sabia que o anjo fora enviado por Deus. Para o quê? Para instruí-lo. Espírito de instrução. E disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse, grave isso. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope. Foi o que ele fez aqui, ó. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simeão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simeão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então o anjo chegou a Cornélio, instruiu ele para enviar seus homens a um certo lugar que se encontrava o irmão Pedro, né? Para esses homens chamá-lo para vir instruir Cornélio. Olha como Deus trabalha. Mas o mesmo anjo, vamos ver que o mesmo anjo que instruiu Cornélio, esse anjo vai a Pedro para instruir Pedro, dizendo: ó, vai chegar homens aí, você receba ele, vá com ele, porque é homens enviados pelo próprio Deus. Então ele mostrou a Pedro, né, que esses homens estava de acordo com a instrução, era algo da obra de Deus, era o próprio Deus enviando esses homens através do homem, né, a o irmão Pedro. Veja só o que aconteceu. Imediatamente após esta entrevista com Cornélio, veio o anjo a Pedro, que, enfraquecido e faminto devido à viagem, estava orando no terraço da casa. Primeira imagem. Agora aqui nós temos os 3 homens que Cornélio enviou, né? E aqui nós temos uma representação do irmão Pedro.
recebendo a palavra desses homens. Estão entendendo? Vamos continuar. Agora entra aqui algo, né, que mostra que quando a palavra diz, o Espírito falou, o Espírito instruiu, o Espírito confortou, isso está em conexão íntima, está em conexão íntima com o ministério, com a atuação dos anjos. Vamos ver. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Como assim? Não era o anjo? Sim, mas o anjo disse o quê? De quem? De Cristo, de Deus. Então, quando o anjo fala, é o Espírito falando, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo falando sobre o homem que ele comissionou, esse anjo, para que instruísse. Então, vejam, é a mesma coisa, história da redenção. E isso está em Atos, né? No livro de Atos, ali do 10, ali, né? Que o anjo, envolvendo o anjo, e falando ali que foi o Espírito que falou. Então, veja que quando diz que o Espírito falou, está se referindo ao próprio Cristo, à presença de Cristo através desse anjo. É o próprio Cristo falando ao homem por meio do seu anjo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Lembram? O anjo disse, vamos lá, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito aqui é o próprio Cristo, através da pessoa do seu anjo, falando para o homem. Por isso que a irmã ele diz, o Espírito Santo é ele mesmo, representando a si mesmo em toda parte, como onipresente. Continuando. Anjos invisíveis estão lançando luz da verdade na mente, gravando-a no coração e levando a alma a crer em Jesus. Olha a imagem aqui, ó. Eu coloco o texto e coloco a imagem que fica mais explicativo à nossa mente. Então é assim que o Espírito da verdade está guiando os homens em toda a verdade. É assim que o Espírito confortador está confortando os homens, através do ministério dos anjos. Não existe essa imaginação espiritualista, essa deturpação do Espírito Santo enviado aos homens, do Espírito da verdade enviado aos homens. Vamos continuar. E recebereis poder. Deus está olhando de seu trono e envia seus anjos à terra para cooperarem com os que estão ensinando a verdade. Foi o caso de Pedro. Deus poderia muito bem usar somente os anjos, mas não. Os anjos usam os homens. Os anjos falam através da voz dos homens. Os anjos trabalham através das mãos humanas. Deus está olhando do seu trono e envia seus anjos à terra para cooperarem com os que estão ensinando a verdade. Existe a atuação invisível do Espírito e existe a atuação visível do Espírito. Quando um homem recebe a mensagem de Deus verdadeiramente, genuinamente, e ele vive essa mensagem, quando ele vai a outros homens, esse homem, ele representa o Espírito da verdade. Ali é uma representação de Cristo indo a outros homens. O anjo que está sobre esse homem também representa o Espírito da verdade. Não que eles sejam o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é aquilo que sai de Cristo, que procede de dentro do Pai e procede de dentro do Filho, que é o quê? A mensagem de conforto, a mensagem de repreensão, a mensagem de ânimo, de amor, de encorajamento e etc.
Esse é o Espírito da verdade. Mas esse Espírito se reveste tanto de anjos como também de homens. Lede o relato da experiência de Filipe e o eunuco. É a imagem aqui embaixo, tá? Um anjo do Senhor falou. Gravem essa palavra. O anjo falou, o Espírito falou, é a mesma coisa. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, o mesmo anjo que instruiu a Cornélio para enviar homens ao irmão Pedro para chamá-lo, o mesmo anjo foi a Pedro e falou. Então, o Espírito que falou a Pedro era através do anjo. Era o próprio Cristo falando através do seu anjo a Pedro, instruindo ele a aceitar e não duvidar que aqueles homens eram enviados por uma instrução divina. Então vemos aqui, ó, o anjo falando com Filipe, enviando ele ao eunuco, e o mesmo anjo, como aconteceu com Cornélio e com Pedro, foi juntamente com Filipe, acompanhando ele. Então aqui nós temos a primeira imagem, que é o anjo instruindo a Filipe. Temos a segunda imagem, que é o anjo mostrando para aproximar-se do eunuco. Filipe aproximar-se do eunuco. Aqui temos Filipe falando com o eunuco. E aqui nós temos o Filipe já mostrando, dando instrução sobre aquilo que o eunuco lia e não entendia. Então é dessa maneira que o Espírito da Verdade está sendo enviado do Santíssimo. Vamos continuar. Veja só. Atos 8:26 e Atos 8:29, dentro do mesmo contexto. Olha. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Então o Espírito falou a Filipe. A mesma coisa. Não é que o anjo falou a Filipe, aí o anjo saiu de cena e o espírito imaginário chegou e falou com Filipe. Isso não existe. Isso é uma deturpação da teologia que foi introduzida dentro das nossas igrejas, que está ensinando uma trindade falsa, que é uma doutrina da base católica. Vamos continuar. Olha só, o Espírito Santo é ele próprio, despojado. O Espírito Santo é o próprio Cristo, despojado da personalidade humana e independente dela. Como assim, Gênesis? Enquanto ele está lá, como é que ele é o Espírito falando com o seu povo? Como nós temos visto, através dos seus anjos. Ele representaria a si mesmo como presente em todos os lugares, através da sua voz falada pelo seu anjo enviado, que são milhares de milhares, né? Enviados a todos os lugares, pelo seu Espírito Santo, como onipresente. Então, quando você, né, é agraciado com essa verdade, quando Deus dá esses textos na sua sequência certa, tudo fica harmonioso, tudo fica coerente. Não essa bola quadrada da doutrina da Trindade que tem sido ensinado em toda a cristandade. E também foi introduzida, foi o gole que a igreja bebeu depois da morte dos pioneiros. Naquele tempo já existia esse debate nos dias dos pioneiros. Depois que eles morrem, a organização corrupta coloca essa doutrina dentro das nossas igrejas. Olha só. Um texto com o outro, ó. Aqui diz que Cristo se representaria, que ele é o Espírito, ele mesmo é o Espírito Santo, falando com os homens. Ele se representaria como presente em todos os lugares. Como? Pelo seu Espírito, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua luz comunicada por seus anjos. Vamos ler isso. Junte esse texto com esse aqui, ó, Atos dos Apóstolos. Espírito de profecia. Eu não estou trazendo uma mensagem que eu sonhei, que eu vi, que eu imaginei. Eu estou mostrando com a própria palavra da nossa fé, da nossa profissão de fé. Espírito de profecia.
Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão sendo enviados por Cristo do Santíssimo para passar por todo o comprimento e largura da terra. Está aqui, ó, todos os lugares. Passar por todo o comprimento e largura da terra. Para quê, Gênesis? Para quê? Eles são enviados a toda parte da terra. Vamos lá. Procurando consolar os tristes. Espírito Consolador. Então, o Espírito Consolador, que muitos, milhões de irmãos adventistas, católicos, evangélicos estão imaginando como ser da Trindade, isso é uma deturpação. Isso é uma má interpretação. Procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração dessas pessoas para o próprio Cristo. Não os podemos ver, porque presença invisível do Espírito de Cristo. Pessoalmente, não obstante, estão conosco. Eis que estou convosco todos os dias, guiando-nos e dirigindo-nos e protegendo-nos. Esse é o Espírito da verdade enviado a toda parte. É o próprio Cristo se representando a si mesmo pelo seu ministério angelical. Continuando, isso significa a onipresença invisível do Espírito de Cristo, do Espírito da verdade, chamado o Consolador, enviado por ele a toda parte, com a sua presença invisível. Não podemos ver aqui, ó, procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes. Não os podemos ver. Presença invisível, onipresença invisível do Espírito de Cristo, isso mesmo. Nos lugares celestiais é o livro, diz: Cristo está na presença do Pai, no Santíssimo, para pôr à nossa disposição, para enviar para toda parte seres invisíveis, representando o Espírito da verdade, o Espírito Confortador. Cristo é o nosso guia e confortador. Assim, ó, dessa maneira, guia, nosso confortador. Como? Assim, ó, confortador, consolador, através dos seus anjos. Cristo é o nosso guia e confortador, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Jesus Cristo aparecerá para confortar e dar bênçãos aos que deveras buscam, que pede a ele: Senhor, dá-nos do teu Espírito, e é prometido: o que pedir, dar-se-vos-á, o que bater, abre-se-vos-á. Como? Vamos lá, como é que ele está aparecendo a nós enquanto ele está no céu? Está aqui, ó, trazer-nos. Como? Trazer-nos bênçãos, dar conforto, um lenitivo a do trazer, cuidar de órfãos, solitários, fazem os anjos com prazer. Como é que eles nos trazem? De quem eles nos trazem? Do próprio Cristo. É assim que o próprio Cristo é o Espírito da verdade, é o Espírito confortador, é o Espírito guia, que nos guia em toda a verdade. Jesus Cristo aparecerá para confortar e dar bênçãos. Os anjos trazem bênçãos e dá conforto. Guia perdidos para Deus. Mostra da paz e vida a estrada. É próprio, pois, dos filhos de Deus. Tá aí. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Procede do Pai através da mediação de Cristo, através do ministério dos seus anjos.
2 Coríntios 1, 3-5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Lembram? Mensagens de misericórdias? Vão lembrando, mensagem, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aos que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus, o Pai, através de quem? De Cristo, vamos ver. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio dele, mediação de Cristo, transborda a nossa consolação através do Espírito da verdade, vindo a nós por meio do ministério dos anjos. Vamos continuar. Se em nossa ignorância damos passos em falso, nosso Salvador não nos abandona. Nunca precisamos sentir que nos achamos sós. Temos anjos por companheiros. Aí está o Espírito da verdade enviado a nós. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar, em seu nome permanece conosco. Vamos voltar aqui. Permanece conosco. O Consolador permanece conosco. Vamos ver novamente? Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais, enviado a todas as partes, estão procurando consolar os tristes. Não os podemos ver pessoalmente, não obstante, estão conosco para guiar, para consolar, para instruir, para dirigir os nossos passos. Tá aí. Quem quiser negar, negue. Mas estão negando a própria palavra de Deus. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar, em seu nome, permanece conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Continuando. Então Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de animá-los, vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Mas se não davam atenção ao cuidado vigilante dos anjos, e não queriam ser por eles consolados com o Espírito que recebiam de Cristo, antes continuavam a se desgarrar. Os anjos pareciam ficar tristes e choravam. Continuando, o grande conflito. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: quando ele vier, quando eu enviar aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Nesta obra é o ministro assistido pelos santos anjos do céu, sendo ele próprio instruído e iluminado na verdade, que o torna sábio para a salvação dele e dos que ouvem. Então veja, qual é a obra do Espírito Santo? É guiar os homens em toda a verdade. Nesta obra, o ministro é assistido pelos anjos, instruído e iluminado na verdade. Vamos continuar lendo. A obra do Espírito Santo é guiar em toda a verdade. Grave isso. Vamos ler um texto mais para baixo que fala quem é que está enviando do céu, qual é o meio que Cristo está enviando para guiar os homens em toda a verdade. Um texto claro. Então a obra do Espírito Santo, enviado por Cristo, é guiar os homens em toda a verdade. O estudo profundo e sincero da palavra sob a guia do Espírito Santo, o que é isso? Vamos ver. Proporcionar-vos-á o fresco maná e o mesmo Espírito tornará seu uso eficaz. Vamos lá. Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, mas na fonte da sabedoria e conhecimento, e sob a guia do Espírito, sob a guia dos seres santos, obtém o claro conhecimento da verdade, não pela força
ou poder do instrumento humano, que a verdade há de se imprimir na mente, mas pelo meu espírito revestido em anjos, diz o Senhor dos Exércitos. Tá aí, claro. Esses parentes sou eu que coloco, mas eu coloco com base naquilo que eu estou apresentando, tá? Olha o texto que eu falei. Maranata, o Senhor logo vem é o livro. Quem quer, olha, leram aqui? A obra do Espírito Santo é guiar em toda a verdade. Vamos lá então. Como é que esse Espírito está sendo enviado do céu? Vamos lá. Quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente à luz já dada, receberá maior luz. Será enviada àquela alma uma estrela. Dentro do contexto, está falando de anjo, de fulgor celestial, para guiá-la em toda a verdade. Estão juntando uma coisa com a outra? É assim que se entende a palavra de Deus. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Claro, todos falam que fazem isso, mas será que estão colocando os textos na ordem correta? Essa é a questão. Continuando, o Senhor condescendeu em dar-vos um derramamento do seu Espírito Santo. Nas reuniões campais, em nossas várias instituições, grande bênção, lembram? Trazer-nos bênçãos, conforto, são os anjos. Grande bênção tem sido derramada. Então, o Espírito derramado é a mesma bênção derramada sobre nós. Por meio de quem? Tendes sido visitados pelos mensageiros celestes de luz e verdade e poder. Aí está o Espírito da verdade. E não deve ser considerado como estranha. Que Deus assim vos abençoe. Amém, Senhor. Amém. Por nos estar enviando o Espírito da verdade através dos seus seres perfeitos e santos que são os seus anjos. Então aqui está, mais aquele texto que eu falei que ia usar várias vezes. Quando ele envia suas mensagens de misericórdia, conforto, luz e verdade e poder, está enviando o Espírito da verdade. Aí está. Esse é o Espírito da verdade enviado do Santíssimo. Olha o texto do irmão James White. Por que ele escreveu isso? Ele escreveu isso aqui porque ele estava ali em perfeita união com a irmã Ellen White. Ele sabia como era que o Espírito da verdade era enviado a toda parte para representar o Pai e o Filho. Vamos lá. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas o fantasma santo é o mesmo que o Espírito Santo. Por que ele fala fantasma santo? Porque é invisível. Não que ele crie em fantasma. Ele continua. É uma influência divina emanando do Pai e do Filho. Então veja, o Espírito da verdade não são os anjos. O Espírito da verdade se manifesta através dos anjos. O Espírito da verdade é aquilo que emana, que procede de dentro do Pai e de dentro do Filho, e por meio dos anjos é comunicado na mente dos homens. É uma influência divina emanando do Pai e do Filho, e provavelmente nunca é manifestado aos filhos dos homens, somente em conexão com o ministério, com a ministração dos santos anjos. Quando esses são enviados por Cristo do mundo da glória para ministrar o Espírito do Pai e do Filho aos filhos dos homens. São envolvidos pela luz e glória que cerca o trono de Deus. Quando esses são colocados em contato, lembra de Filipe? Lembra de Cornélio? Lembra de Pedro? Quando esses anjos são colocados em contato com as pessoas de Deus, elas participam dessa luz e glória que lhes dá
paz e alegria, ou seja, conforto, animação, encorajamento. Paz e alegria. Isso explica aquelas emoções mais felizes desfrutadas pelas assembleias dos santos. Lembram que Jesus está enviando seus anjos às suas igrejas para comunicar sua vontade? É assim que ele anda no meio do seu povo? Os anjos assistentes de cada uma delas estão presentes. Também as estações de trevas do povo de Deus são ocasionadas pela presença dos anjos caídos, com permissão de vir de Satanás e dos reinos de trevas, para provar a fé do povo de Deus. Então perceba, essas estações que vêm de Satanás para provar, tentar o povo de Deus, é o espírito da mentira. E o espírito da verdade é quando Cristo envia os seus anjos para comunicar na mente deles suas instruções, seu conforto, sua voz de animação, de encorajamento, de advertência, de misericórdia, de paz, de alegria. Então esse é o conflito. A presença dos anjos maus é a presença que representa o espírito da mentira, do engano. A presença dos anjos no meio do povo de Deus é a presença que representa o próprio Cristo, o Espírito da verdade, no meio do povo dele. Então aqui é o irmão James White, né, que falou isso. Por que ele falou isso? Porque ele sabia, através dos testemunhos da irmã Ellen White. Quem quiser pode estar no meu canal. Tem um vídeo maravilhoso que fala sobre a inspiração que veio sobre a irmã Ellen White, o espírito de inspiração que desceu sobre a irmã Ellen White e sobre todos os profetas. Tá lá no meu canal, na playlist, falando sobre o Espírito Santo. O título do vídeo é O Espírito de Inspiração sobre a irmã Ellen White. Vamos continuar. Para conhecê-la é o livro, diz: Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mediante Jesus, por intermédio dos seus anjos, alcançamo-nos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão e luz. Para finalizar, os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim, por esse ministério do Espírito da Verdade, Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. O livro é O Desejado de Todas as Nações, que está falando essas coisas. Um livro muito bem conhecido, mas mal entendido. Esse texto é maravilhoso. Ele mostra exatamente como o Espírito da Verdade está sendo enviado por Cristo através do seu ministério angelical. Aqui está o meu número de contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamento. Quem quiser conversar comigo, estarei aberto como irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.